Ok, a partir de agora estamos gravando a aula, né? A política de privacidade nos obriga a informar vocês que essa aula está sendo gravada. E se alguém não tiver em acordo, infelizmente eu tenho que pedir para que se retire, né? Não tem como eu não gravar a aula aí para os alunos, tá? Às quintas-feiras a gente vai estar falando de instrumentação e controle, interfaces analógicas digitais, digitais analógicas, e vamos falar um pouquinho do que é realmente o chão de fábrica, tá? O que são as variáveis, quais são os padrões analógicos que a gente trabalha. Diferente do curso do terceiro módulo, onde a gente só viu em CLP entrada e saída digital, acionamentos digitais, sensores digitais, no quarto módulo a gente começa a falar de interfaces analógicas, tá? Então, a gente tem um material que eu vou estar compartilhando com vocês, onde a gente faz uma pequena introdução sobre essa questão do sequenciamento digital, né? O que é um número analógico microprocessado. Nós faremos alguns modelos, alguns exemplos aqui, alguns exercícios aqui, live com vocês, e finalizamos aí falando um pouco das interfaces analógica digital. Aí, a partir daí, a gente dá andamento no curso da segunda aula. Antes de eu entrar com um bloco, com um módulo, com o cartão que faz essa conversão, eu tenho por costume a gente fazer uma revisão dessa parte de conversão numérica, né? Das bases numéricas que a gente utiliza, né? Daqui a pouco a gente vai brincar um pouco com isso, eu vou questionar vocês se vocês realmente sabem contar ou não. E daqui a pouco vocês vão entender a piada. Mas em termos de base de conversão numérica que a gente utiliza, né? A nossa base mais conhecida é a base decimal, né? Uma base decimal chama base decimal por quê? Porque ela tem 10 dígitos, 10 algarismos, e com a combinação desses 10 dígitos, desses 10 algarismos, eu formo qualquer número dentro dessa base. 1, 10, 100, 1000, né? Normal. A base binária, por que ela chama binária? Porque ela só tem 2 dígitos utilizados na base, 0 e 1. Então, eu tenho 0, 1, 10, 11, 100, 101. Com essa combinação de 2 dígitos, é o que a gente consegue montar uma numeração na base binária. A base octal, né, algo de 0 a 7, consome a produção aí de 3 bits de resolução, também utiliza 8 dígitos, de 0 até 7. Depois do 7, o que vem? Vem o 10. Por que vem o 10 depois do 7? Já vamos revisar isso. E a base hexadecimal. Da base hexadecimal, a gente trabalha com 16 dígitos, e desses 16 dígitos a gente consegue compor qualquer numeração no caso, né? De 0 até F. Por que essas bases foram criadas? Onde que a gente utiliza isso? E por que isso daqui é tão importante para a gente estar gastando uma aula fazendo a revisão disso? Tá? Se eu entender isso daqui, eu vou entender como que a gente faz as contas, como que as máquinas processam essa informação. Tá? Então, é uma primeira etapa. Se eu entender como que essas máquinas processam essa informação, fica mais fácil a gente falar dos sensores analógicos lá na frente. Tá? O modelo convencional que eu acredito que apresentaram para vocês, em termos de conversão numérica, tenha sido essa daqui, né? Você pegar o número decimal, montar ele para binário, né? O método tradicional da divisão. Se eu quiser converter 48 para binário, eu faço uma sequência de divisões por 2 e analiso os restos, né? Onde tem resto, eu marco 1. Onde não tem resto, eu marco 0. 48 dividido por 2 dá o número exato, 24, não tem resto. 24 por 2 dá 12, não tem resto. 12 por 2 dá 6, não tem resto. 6 por 2 dá 3, não tem resto. 3 dividido por 2 dá 1, resta 1. 1 dividido por 2 não tem divisão, resta 1. Ou seja, o 48 decimal corresponde a esse número 110.000 em binário.
Do jeito que está aqui, está lindo. Maravilhoso. O problema é o seguinte, se eu tiver que colocar essa informação num conversor analógico de 12 bits. O que quer dizer um conversor analógico de 12 bits? Ele tem 12 caixinhas, ele tem 12 janelinhas para você preencher com zeros e uns. Tá? Então, eu vou usar o recurso do Excel aqui para facilitar a nossa vida. Esse daqui seria o bit 11, bit 10, bit 9, bit 8, bit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá aqui. 12 bits. Se eu pegar aquele número, 110.000, binário, como é que eu preencho esse número aqui? Então, a hora que eu comecei a fazer esse tipo de questionamento na sala de aula, o pessoal bugou. Tá? Tem um pessoal que começou a preencher do zero aqui, ó. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Errou. Teve pessoal que preencheu daqui para cá, ó. 1, 1, 0, 0, 0, 0. E o resto botou tudo zero. Mas apareceu de tudo. Por quê? Porque não conseguiram desmontar esse número aqui. Eles não sabiam que o que é o bit menos significativo. É o bit zero. Quanto que o bit menos significativo vale? Vale o 2 elevado a zero potência. Quanto que vale o bit 1? O 2 elevado à primeira potência. 2 elevado à segunda potência. 2 elevado à terceira potência. E por aí vai. Se você perceber, o próximo é o quê? Igual a quê? É o número anterior vezes 2. 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Quem que vale mais? Não é o 2048? É o mais significativo. Quem que vale menos? Não é 1? O 1 é o menos significativo. Tudo bem, pessoal? Sim. Até aqui, tranquilo? Vamos Sim, fazer a professor. matemática aqui, então, ó. Se eu estou falando que esse zero é o menos significativo, vamos fazer essa conversão. 0, 0, 0, 0. 1, 1. Ok? Tudo bem aqui? Onde eu tenho 1, eu uso o valor. Quanto que eu tenho aqui nesse valor? Não é o 32? Essa aqui não é a casinha do 32, ó? Tudo bem? Onde eu tenho 1 aqui? Não é a casinha do 16? 16. Quanto que é a soma do 32 mais o 16? Olha a sua conversão aqui, ó. 48. Sem precisar fazer conta. Ah, professor, mas você pegou o binário pronto e converteu aqui para decimal. Pegou um binário que já estava pronto e converteu para decimal. Eu quero ver você fazer o inverso. Vamos lá, vamos pegar um decimal. Sugiram um decimal para mim aqui. 63.
63. Vamos começar devagar. 64 cabe dentro de 63? Ó, 64. Cabe aqui dentro? Não cabe, né? Não fica faltando um? Certo? Então, esse cara eu não vou usar. 32 cabe dentro de 63? Opa, 32 cabe aqui dentro. Eu vou usar o 32. E quanto que é 63 menos 32? Igual a esse cara menos esse cara aqui, ó. Não sobrou 31? Tudo bem? Vocês estão acompanhando minha lógica ou não? Então, 16 cabe dentro de 31? não. Cabe. Vou usar. Assim. Quanto que fica 16, 31 menos 16? 6 para 11, 5, 2 para 3, 1. Para 15? Cabe 8 dentro do 15? Cabe. Então eu vou usar 8. 15 menos 8, quanto que dá? 7. Cabe o 4 dentro do 7? Cabe. Menos 4, sobra 3. Cabe o 2 dentro do 3? Cabe. Sobra 1. Cabe o 1 dentro do 1? Se eu usei o 1, menos o 1, 0. Está aqui a sua conversão de 63 para binário. Vamos fazer o número mais bonito. 748. Ué, professor, mas não vai só até 15, que nem o professor ensina? Não. Cabe 1024? Não. Cabe 512? Sim ou não? Cabe. Sim. Quanto que sobra? 236. Cabe 256 aqui dentro? Esse número cabe aqui dentro? Não. Dá para subtrair? Não, né? Então eu não uso ele. E 128? 128 cabe. 128. 8 para 16. Eu preciso de papel para fazer essas coisas. 8 para 16. 8. 3 para 3. 0. 1 para 2. 1. Sobrou 108. Esse menos esse. Cabe 64 em 108? Cabe. Igual a isso aqui. Menos 64. 44. Cabe 32 dentro de 44? Cabe. Quanto que sobra? Igual a isso daqui, menos 32. Sobra 12. Cabe 16 dentro de 12? Não cabe, né? 0. E 8? Cabe dentro de 12? 8 cabe. 12 menos 8, 4. 4 cabe dentro de 4. 4 menos 4, 0. 0. 0.
Então, esse número é 10111011100. Tá aqui, ó, a nossa conversão 748 para binário. 10111011100. Tudo bem, pessoal? Essa conversão aqui? Difícil fazer desse jeito ou não? Não. Só praticar. Eu acho que é Achei até mais mais fácil fácil. que o jeito da divisão lá. É mais difícil você errar aqui. Vamos montar outra brincadeira aqui. A famosa tabelinha. Todo mundo sabe montar a tabelinha? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. O que vem depois do 9? O que vem depois do 9, pessoal, na base decimal? Não é o 10? Ah, Por que o 10 vem depois do 9? No nosso sistema decimal, eu não usei toda a combinação da unidade. Eu zero a unidade e adiciono 1 à esquerda. Não é isso que foi feito? Eu reiniciei a unidade. Ó, esquece esse 1 aqui, ó. Não tem o 0 de novo? E eu adicionei 1 à esquerda. Não tinha 0, 0, 0, 1, 0, 2? Virou agora 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 9. O que vem depois do 1, 9? Tem combinação existente ainda na unidade? Não tem. Então eu zero a unidade e adiciono 1 à esquerda. 2, 0. E por aí vai indo. Faz sentido? Sim. Isso faz sentido? Como é que funciona o sistema binário? 0 ou 1? Sim ou não? Sim. Tem combinação possível ainda na unidade? Não, é binário. Eu já usei os 2 dígitos. O que eu faço? Reinicio e adiciono 1 à esquerda. Opa, agora tem condição ainda. Então eu posso ir para o 0 e 1 e mantenho 1 à esquerda. Tem combinação ainda possível aqui? Não. Reinicio a unidade e adiciono 1 à esquerda. Opa, tem combinação possível aqui? Não. Reinicio, adiciono 1 à esquerda. Agora eu consigo trabalhar. Ó, não dá mais para... Tem que reiniciar. Sempre que eu reiniciar, adiciono 1 à esquerda. Sempre que eu reiniciar... Olha lá, não tem mais combinação possível. Zera, zera, zera. Adiciona 1 à esquerda. Dá para fazer a bitola também? Dá para fazer a bitola também. Percebam. 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. E a da dezena? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0. E a da centena?
0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. E a milhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou? Não. 8, 16. 16, ó, perceba, ó, 1, 1, 1, 1, tem combinação possível aqui ainda, né? Ou não? Não tem, ó, 0 vai para a esquerda, 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 1. Então, senhores, se eu entender como é que isso aqui funciona, eu posso aprender a contar em qualquer base numérica. Tudo bem? E o hexadecimal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. O que vem depois do F? Tem combinação possível, imaginável? Reinicio o ciclo e adiciono 1 à esquerda. Existe um 10 em hexadecimal. 11, 12, 13, 14. Faz sentido? E o octal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vem depois do 7? Reinicio o ciclo. 1 à esquerda. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O que vem depois do 17? 20, 21, 22, 23, 24. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou está conversa de doido? Como é que vocês estão enxergando isso aqui? Entendendo eu tô, mas tem que dá pra praticar mais isso aí, né? Na gente, né? Tem que praticar. Praticar pra gente pegar e memorizar, né? Memorizar assim, ó, ter o... Mas não é difícil, não. Com essa tabela, a gente começa a observar alguns detalhes, ó. Quantos bits eu preciso para representar um único dígito hexadecimal? Qual que é o maior dígito hexadecimal aqui, ó? Não é o F? Ok? Quantos bits eu preciso para representar um F? Estão vendo aqui, ó, que eu preciso de 4 bits? 1, eu represento o F. Sim ou não? Sim. Quantos bits eu preciso para representar o meu maior número octal? Percebe que eu consigo, ó, representar com
3 bits, um dígito em octal? O valor 7, né? O meu maior dígito é 7. Ó, quem é o 10 em octal? É o 1 e o 0. Ó, quem é o 10 em hexa? É o 1 e o 0. Quer dizer que se eu tiver um número assim, ó, fica fácil eu converter ele para hexa? Sim ou não? Cada 4 bits eu tenho um dígito hexa. Cada 4 bits eu tenho um dígito hexa. O que quer dizer isso, professor? Vamos lá. Zero, zero, 0. Em hexadecimal, qual que é essa combinação? 0, 0, 0. Em hexa não é 2? Então, esse dígito aqui, ó, vale 2. 0, 1, 1, 1. Em hexa, quem é o 0, 1, 1, 1? Em hexa, ó, ele é o número 7. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Ele é o dígito A. Só tem 2 dígitos, professor. 0 à esquerda conta alguma coisa? 0 à esquerda não vale nada. 0, 0, 1, 1. Quem que é o 0, 0, 1, 1? É o dígito 3. Está aqui a sua conversão de binário para hexadecimal. Muito mais fácil. Não é? E o tal do octal, professor, que você inventou agora? Nunca vou ver isso na minha vida. Quantos bits eu preciso para um dígito octal? Não são 3 dígitos? Então eu vou separar de 3 em 3 casinhas aqui, ó. Da célula, mesclar. De 3 em 3. Eu vou montar o meu octal. Quem que é o 010 em octal? Olha lá, ó. 010 é o 2. Quem é o 110 em octal? 110 é o 6. 001 é o 1. 101 é o 5. 011 é o 3. Esse número binário corresponde a esse número hexa, que corresponde a esse número octal.
Mas que número decimal é esse, professor? Ctrl C. Olha lá na nossa primeira planilha. Ups. Vamos lá de novo. 4, 8, 12, 16. 16 bits. Esse número é o número maior, ó. É o número de 16 bits. Bit 12. Bit 13. Bit 14. Bit 15. Vai mudar alguma coisa? Não, ó, continua sendo o dobro do dobro do dobro. Quanto vale esse? Isso aqui. Se eu fizer uma regrinha aqui, ó, olha que maravilha que é o Excel. Quando é 0, ó, eu não somo. Quando é 1, eu somo. Se eu fizer a somatória desses números todos, está aqui o meu número decimal. 14.962. Vou jogar na outra planilha. Esse número binário corresponde ao número 14.962 decimal. Sinto informar vocês vão comprar aquela HP 49G cara para dedéu? E aquela HP provavelmente não vai conseguir fazer essa conversão numérica que nós estamos fazendo aqui. $14.962, foi isso que eu falei? 14.962, exatamente. Isso aqui que a gente faz, ó, com continha de padaria, um pedaço de papel, tem calculadora que não consegue fazer. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Treinar, né? Fazer isso. É só treinar pra gente. Quem tiver um Excel em casa, 14.962, certo? Ó, DEC, Bin, Hexa. O próprio Excel tem uma formulazinha que faz isso, ó. É igual a Deca, Bin. Quem? Z2. Ó, o Excel não consegue converter. Igual a Deca. Hexa. 3A72, bateu? Bateu. Igual a Deca octa. Desse número aqui. 35.162, 35.162. Tá aqui, ó. Infelizmente, o binário, o próprio Excel do Windows 64 bits não conseguiu resolver. Mas a gente resolveu meio que de cabeça aqui. Tudo bem, senhores e senhoritas? Dúvidas, comentários? Toca o barco.
toda essa introdução para vocês entenderem o seguinte: quando um sinal analógico entra na entrada do CLP, como é que eu converto aquele sinal em sinal binário? A máquina faz essa conversão. Então, quando eu estiver lendo um número grande desse porte, na verdade, o processador ele enxerga isso aqui, ó. E aí, com esses números binários, é que ele vai conseguir fazer uma conta e vai conseguir gerar um resultado para você. Existem formas para a gente manusear esses números e a gente vai começar a ver esses números a partir da quarta, quinta aula ainda, tá? Mas essa introdução é mais ou menos o seguinte: por que que investiram tempo lá atrás para que você entendesse essa conversão binária? Por conta disso aqui, porque a gente vai usar ainda nesse curso. Ok? Se aqui não há dúvidas, então essa parte tradicional a gente pode pular. Conversão binária decimal hexa. Então vocês têm todo esse material aqui. Tem alguns exemplos aí que vocês podem estar trabalhando depois. E aí a gente entra, como as máquinas trabalham, né? As máquinas podem trabalhar de 8 em 8 bits, de 16 em 16 bits. O que é um processador de 16 bits? É um processador que pega uma palavra desse tamanho aqui, ó, e faz uma conta e devolve uma resposta desse tamanho. Ah, mas e o processador de 8 bits, professor? Não trabalha com essa informação grande assim? Trabalha. Só que, ó, são 8 bits por vez. Então, ele vai fazer uma operação com esses 8 bits, vai guardar o resultado de 8 bits. Vai fazer outra operação desses 8 bits, vai guardar o resultado dos 8 bits. Vai fazer uma terceira operação juntando o primeiro resultado com o segundo resultado. Vai gerar um terceiro resultado de 8 bits. E aí ele joga essa informação para frente. Então, aquilo que esse cara faz com um único ciclo de máquina, um processador de 8 bits tem que fazer com 3, com 4 ciclos para dar o mesmo resultado. Então, um processador com maior número de bits acaba sendo extremamente mais rápido do que os processadores de 8 bits para informações de grande porte. Tá? Então, quando você pega um processador de celular aí, é 64 bits octa-core. O que quer dizer isso? Ele trabalha com palavras de 64 bits por vez. E ele gera a resposta de 64 bits por vez, utilizando 8 núcleos de processamento dentro do celular. Ok? Todas as operações internas ao processador são feitas em pacotes de 8, de 16 ou até de 32 bits, dependendo do modelo, marca e fabricante do CLP. Né? Existe CLP que já trabalha direto com 32 bits. Tá? E pode estar trabalhando com isso. Dessa forma, uma informação de 8 bits pode tanto conter dados de entradas de 8 bits, de 8 entradas distintas, como uma única entrada de um único valor analógico. Tá? Essa informação aqui ela é muito importante, o entendimento. Tá? Quando o processador pega uma palavra de 8 bits, o que quer dizer esses 8 bits? São duas possibilidades. Pode ser 8 acionamentos de motores, pode ser 8 sensores sendo lidos simultaneamente. Ou pode ser uma única informação analógica com 8 bits. Um único dado que está chegando no CLP, com uma resolução de 8 bits. Mas como o valor analógico é composto de 8 bits? E aí a gente chega nos finalmente, onde eu quero chegar no tópico dessa aula. Para que haja conversão analógica digital ou digital analógica pelo processamento do CLP,
Eu preciso de componentes que façam essa conversão. É um chip, é um seizinho, tá? Onde ele vai ter essas informações ali decodificadas. Eu tenho um chip chamado AD, que é o analógico para digital. Eu utilizo ele na entrada do CLP. E eu tenho um chip chamado DA, que é de digital para analógico. E eu uso ele na saída do CLP. Esse aqui é um exemplo, tá? De um chip do tipo AD. Eu tenho uma tensão de referência e tenho um sinal de entrada que vai ser separado, ele vai ser desmembrado, esse dado analógico. E qual que é o resultado desse desmembramento? Uma sequência de zeros e uns que serão apresentados na saída do componente. Então, ó, nesse hipotético conversor AD, ele tem 2 bits de saída. Então, ele tem uma referência que ele pode jogar 0, uma referência que ele pode jogar 1 e 0, uma referência que ele pode jogar 1 e 1, e uma outra referência que ele pode jogar 0 e 1. Tá aqui, ó. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Eu tenho 4 possibilidades de representação de dados através desse conversor. Só que isso aqui trata-se de um conversor muito pobre, né? Com 2 bits. Vamos voltar para o nosso Excel aqui, ó, só para a gente brincar mais um pouco. Vamos imaginar que é um conversor de 0 a 10 volts, ok? Eu tenho um bit 1 e eu tenho o bit 0. Quais são as possíveis combinações que a gente tem aqui? 0 e 0? 0 e 1? 1 e 0? 1 e 1? É isso? Eu tenho 4 combinações possíveis e imagináveis para trabalhar nesse conversor hipotético. Se o meu dado analógico é de 0 a 10 volts, o 00 provavelmente vai ser 0 volts, certo? E quando eu tiver 0,1, quantos volts eu tenho aqui? Quantos volts eu tenho aqui, pessoal? Creio que seja 2,5. Se eu tiver 2,5, que é a primeira resposta que vocês me dão, aqui eu tenho que ter 5. E aqui eu tenho que ter 7,5. Certo? Cadê o 10? Não, professor, começa de trás para frente. 10, 7,5, 5. Cadê o 0? 3,3. 0, 3,33, 6,66, 9,99. Qual é a matemática, professor? A igual LFE dividido por 2 elevado a N menos 1. Que sopa de letrinha é essa, professor? K. Resolução. LFE. Leitura de fundo de escala. Eu não gosto de usar isso, mas a gente vai voltar a falar a respeito. Qual que é o meu fundo de escala aqui? Não é 10 volts? 10 volts. N. Número
de bits do conversor. Quantos bits a gente tem aqui? 2. Faz a conta. 10 dividido por 2 elevado a 2 por 4. Menos 1. Quanto que dá o resultado disso? 10 dividido por 3, 3,33. Isso aqui é chamada da resolução desse conversor. Isso quer dizer o quê? Cada uma das transições que ocorrem, ele cresce em 3,33. Esse cara é igual a isso mais 3,33. Esse cara aqui é igual a isso mais 3,33. Esse cara é igual a isso mais 3,33. Ou, simplesmente, zero, zero para decimal. 0. 0, 1 para decimal. 1. 1, 0 para decimal. 2. 1, 1 para decimal. 3. Se eu fizer isso aqui igual a isso, o número decimal vezes 3,33, o resultado é 0. Isso vezes isso dá isso. Isso vezes isso. Isso vezes isso dá isso. Isso vezes isso dá isso. Eu adiciono o K em cada uma das transições ocorrentes. Então, a unidade disso daqui seria o quê? Volt por transição. Daqui para cá não aconteceu uma transição? Eu cresci em 3,33. Daqui para cá não ocorreu uma transição? Eu cresci em 3,33. E daqui para cá? A última transição. Eu cresci em 3,33. E é assim que os nossos conversores analógico-digitais trabalham. E é assim que o software do nosso CLP faz as contas, quando ele me entrega em unidade de engenharia. E quando ele não me entrega em unidade de engenharia? Aí eu tenho que fazer a conversão. Eu tenho que fazer esse número aqui, ó, virar uma tensão, virar uma pressão, virar uma temperatura. Eu tenho que fazer esse número virar uma vazão. Essa é a função do sistema de supervisão. Fazer essa conversão decimal aqui, que ele recebe através da rede, numa grandeza em uma unidade de engenharia que o sistema entenda. Dúvidas? Meu Deus do céu. Complicou, Edno? Praticar também. Então é assim que esse conversor analógico digital funciona. E se eu tenho um analógico digital, eu vou ter um circuito que ele é digital para analógico, que vai fazer a conta inversa. Eu vou gerar zeros e uns na entrada do componente, e esse componente vai soltar para mim lá 4 a 20 mA, 0 a 10 volts, e por aí vai. O nosso trabalho às quintas-feiras vai ser exatamente isso. Entender qual é a mecânica desses componentes, entender o que é resolução, entender o que é fundo de escala, quais são os possíveis erros que podem ocorrer numa medição dentro da indústria. Vocês têm que aprender a mexer com esses números. Uhum. Beleza. Dúvidas?
Vai ter bastante, mais para frente. Bastante? Mais para frente. Então tá bom. Deixa eu interromper a gravação aqui e a gente continua conversando.